Silva, certamente teremos uma boa tarde com esclarecimentos sobre o tema. Doutora Mary, boa tarde. Obrigado mais uma vez em nos atender e falar com a gente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Boa tarde, Eric. É um prazer estar aqui com você também, todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado. Doutor Eric, boa tarde, doutor Eric. Obrigado pela atenção. Boa tarde, Aldo. Prazer estar aqui com vocês, seus ouvintes, com minha caríssima Mary Elbe. Muito bem. Doutora Mary, quando a gente faz qualquer alusão à reforma tributária, muita gente fica festejando. Ah, que bom, depois de 30 anos, reforma tributária, o Congresso está trabalhando para o Brasil, os deputados estão atuando para o país, vivo, o país agora vai mudar, o Brasil vai ser outro. O que a gente pode, se é que a gente pode elencar, doutora Mary, o que tem de mito, o que tem de verdade quando se fala nessa reforma tributária? Como eu já falei algumas vezes, né, está se vendendo um projeto incrível que vai solucionar a questão da tributação do Brasil. Não vai, certo? E isso por quê? Porque vão trocar 5 tributos por 6, certo? Então, aí você já vê que a falácia de que seriam apenas 2 tributos não é verdade. Durante 8 anos, teremos os 5 atuais e os 6 novos, 11 tributos com toda a complexidade. A única vantagem realmente é o quê? A unificação da legislação do PIS e da COFINS, que já era a mesma coisa, só pagava em documentos diferentes, e a unificação da lei do ICMS e do ISS, que eram 27 leis dos estados para o ICMS e 5.600 dos municípios. Para mim, bastava essa unificação, já teríamos uma grande reforma tributária, sem alterar tanto a nossa sistemática. Mas o que a gente vê na prática foi uma forma disfarçada de, mais uma vez, aumentar tributos, né? E, com isso, arrecadar mais, porque não se revê o gasto, se revê sempre a parcela de quem paga, como aconteceu no final do ano, tivemos várias coisas absurdas, redução de compensação, regime do PES que foi dado lá para beneficiar restaurantes e empresas de turismo, etc., que tiveram um maior abalo, tinha muita mão de obra, e tiveram um abalo muito grande na época da Covid, e a questão da folha de pagamento, essa foi um absurdo total. O Congresso tinha vetado, tinha aprovado uma lei, o presidente vetou, e o Congresso retirou o veto para haver redução da folha de pagamentos, e aí imediatamente saiu uma medida provisória. Então, veja, Aldo, a gente precisa estar bem claro que é necessária uma grande arrecadação, porque há um grande gasto. Enquanto tiver isso, não teremos mudança. E o que é pior, pelo menos simplificação já ajudaria, e nem isso vai acontecer. Então, é uma pena que tenha se vendido para a população, ela tenha comprado para a imprensa, uma possibilidade de mudança estrutural, e eu até desafio, daqui a 5, 6 anos, a gente voltar a fazer novas entrevistas, quando estiver sendo aplicada na prática, para a gente ver que não aconteceu nada. Fora o que agora teremos 6 ou 7 leis complementares para serem aprovadas, e elas vão regulamentar todos esses detalhes. Teremos um comitê gestor que vai mandar mais do que governador, deputado estadual, prefeito e vereador, porque ele quem vai fazer a arrecadação dos tributos do IBS, ou seja, antes cada estado arrecadava seu ICMS e município seu ISS. Hoje não. Hoje, assim, a partir da reforma tributária, esses valores serão para esse comitê gestor, que será um novo órgão criado com toda a sua estrutura e mais gasto financiado pelo povo. Quer dizer, então, mais uma vez, incha-se o Estado, mais uma vez a emenda sai pior do que o soneto, né, doutora Mary? Nesse caso bem amplo da reforma tributária, né? Infelizmente, parece que vendeu-se gato por lebre, né? E aí, na realidade, o povo, e aí eu digo mais, a classe média é quem vai pagar com força. Por quê? A classe baixa, que a gente não sabe qual é, vai ter a devolução do imposto que a gente não sabe como. E nem sabe se essa devolução vai compensar o que as pessoas vão pagar em roupas, etc. Mas a classe vai ter a devolução do imposto, a cesta básica 100%, isso também foi uma coisa boa de isenção, mas a classe média vai pagar a conta mais uma vez, e realmente
o povo vai sofrer, porque prestação de serviço vai aumentar de 300% o tributo, com esse tributo novo, e isso vai aumentar o preço do serviço. Então, a população vai sofrer com essas novas medidas. Doutor Eric, qual é a sua observação diante dessas observações iniciais de doutora Mary, do que a gente tem pela frente aí com essa nova tributação e com isso que foi aprovado pelo Congresso? Veja, Aldo, sem dúvida eu concordo com vários dos pontos que a professora Mary coloca, mas eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que não há dúvida que o sistema que foi substituído, que se pretende substituir no dia 20 de dezembro passado, com a aprovação da emenda constitucional, estava absolutamente falido. Não é? Ele falido por vários motivos, porque a revolução digital não dá mais para fazer a separação entre bens e serviços, como o Brasil de 88 optou para dividir entre o ICMS para os estados e serviços para os municípios. Essa tributação de você ter mais de 5.600 fiscos, 5.000, quase 6.000 leões no calcanhar do contribuinte, isso também se mostrou absolutamente inviável, porque nenhum lugar do mundo pratica esse tipo de federação que a gente optou também em 1988. Então, uma das poucas unanimidades que existiam é que o sistema atual estava falido. As discussões, e aí a total falta de unanimidade, se dá justamente em como consertar essa falência que era indiscutível. E aí houve uma opção democrática, e a gente tem que respeitar, e isso já foi definido, a gente debateu muito, não foi, professora? Todos nós temos muitas críticas, mas felizmente ou infelizmente isso foi aceito, e nós temos aí um trabalho gigantesco. Quando eu digo nós temos, eu estou falando o Congresso Nacional e a sociedade brasileira como um todo, daí a importância desse debate aqui, dessa conversa, na realidade, que a gente está tendo hoje, porque o Brasil vai ter que criar, o Congresso Nacional vai ter que criar, em 2 anos, um sistema todo novo para substituir o que existia e que foi criado em 55 anos, desde 1968. Então, eu acho que a partir de agora, a gente tem que olhar para frente, principalmente para nesse prazo até 1º de janeiro de 2026, porque a gente vai ter que desenhar do zero essa reforma que já foi gigantesca, foi a maior reforma que se fez na Constituição de 88, desde que ela foi promulgada há 35 anos atrás. Ela só fez dar uma autorização para se efetivamente se implementar, se criar do zero um sistema tributário novo sobre o consumo, ou seja, sobre bens e serviços, que é o que todos nós consumimos. Então, tem um trabalho gigantesco, e eu acho que pode ser uma oportunidade, sim, positiva. É aí que eu talvez esteja um pouco mais otimista. Eu acho que o diabo mora nos detalhes, não é isso, como diz aquele ditado, e tem muito detalhe agora para ser feito, como disse a professora, na legislação complementar e depois na legislação ordinária e dos órgãos. Então a gente vai ter um trabalho gigantesco agora. E está na hora da gente aproveitar essa janela de oportunidade desses 2 anos para ver se melhora o sistema. E isso depende, como eu disse no início da minha fala, depende da sociedade brasileira como um todo. Veja, todo mundo, com a exceção dos Estados Unidos, adota um sistema relativamente parecido com o que se quer implementar. Não é? Nenhum país adota uma cópia do outro, porque nenhum país é igual ao outro. Nós não somos igual a nenhum dos países que já adotam, mas existem 170 que já adotam. Então não é possível que a gente, sendo o penúltimo, tirando os Estados Unidos aqui, eu acho que nunca vão fazer uma tributação como que a gente está se propondo a fazer, não é possível que a gente não aprenda com os erros e com os acertos nossos e dos outros. Então eu estou otimista nesse sentido. É um trabalho muito grande numa democracia, o que é mais importante, para a gente ter como uma janela de oportunidade e fazer nascer um sistema que seja melhor. Vai ser alto, vai se pagar mais, vai se pagar muito, mas já se paga absurdamente alto e da pior forma possível,
porque ninguém consegue saber efetivamente quanto no serviço ou numa mercadoria que a gente está comprando tem hoje de tributo, de PIS/COFINS, de IPI, de ICMS, de ISS. Então, talvez a gente tenha aprendido, não é possível que a gente não tenha aprendido nesses 55 anos de um péssimo sistema, e não é possível que a gente não aprenda essas lições e tente melhorar, já que agora a gente tem essa janela de oportunidade. Foi a reforma ideal, foi a autorização ideal que a Constituição deu? No meu ponto de vista, não. Mas foi a possível dentro da nossa realidade, dentro do nosso sistema democrático. Então a gente tem que aproveitar agora essa oportunidade, esses 2 anos, fazer um amplo debate, fiscalizar o Congresso Nacional. São vários debates, a questão do comitê gestor, que realmente vai ser um órgão poderosíssimo dentro da administração pública brasileira, porque tudo que arrecada, todo órgão que arrecada e fiscaliza é poderoso. Então a sociedade tem que estar presente, tem que estar junto. Não é? A questão do processo administrativo tributário, vai haver uma unificação de todas as questões do processo administrativo, vai ter um impacto também muito grande no judiciário, dependendo do que a gente for definindo e aprovando em termos de legislação. Então tem muito trabalho nesses 2 anos, e eu queria dar esse alerta aqui, que é uma janela, literalmente, de oportunidade para a gente ver se melhora o que está. Porque, como disse no início, e só para encerrar, o que realmente estava péssimo, e estava morto, e precisava ser substituído. Já que mandaram, já que se alterou, e a gente tem que mudar agora de todo jeito, vamos ver se a gente constrói uma coisa melhor, um sistema melhor. É essa a minha esperança, e eu vou trabalhar para isso aí com vocês. Agora, Éric, Aldo, peraí, só um minutinho. Desculpa, só para passar para a senhora, eu não sei se é uma questão de visão otimista, pessimista, mas não é uma visão realista da coisa não, doutora América? Veja, exatamente. A visão realista é o seguinte, nós não vamos passar 12 anos, temos apenas 2 anos, 6 meses para fazer as novas leis complementares. E a linha mestra já foi dada pela Constituição, o número de tributos, como eles vão ser. Você falou que 170 países aplicam o IVA, e não foi o IVA que aconteceu aqui. Por exemplo, no nosso sistema, nós temos o condicionamento do crédito ao pagamento, ou seja, hoje a pessoa se credita imediatamente na compra, debita e faz a diferença e paga. Isso vai acontecer no sistema, no comitê gestor, com 60 dias. Então, veja só a seguinte questão. Hoje, uma coisa que a empresa fazia automático, o imposto que chegava de imediato para o Estado, vai depender de quê? Vai depender de que o comitê gestor faça a compensação, e não existe em nenhum país do mundo que tem IVA esse condicionamento. Então, veja só, tivemos um IVA dual, que não é o que está na Europa, é um IVA que está no Canadá e na Índia apenas, certo? E torço, está aprovado, eu torço e que as leis possam detalhar melhor, mas elas não vão poder fazer grande coisa, porque os limites estão na Constituição. E tem mais, vou trabalhar nos grupos, vou trabalhar para melhorar, mas o que é que a gente tem? Prestador de serviço teve um aumento sim, porque hoje a gente já sabia que o prestador de serviço pagava 3,65% do PIS do COFINS, quando era no lucro presumido, e mais 2% a 5%. Então, no máximo, pagava 8,5%. E, de acordo com os recentes estudos, a alíquota não vai ser 25%, vai ser 30%, 33%, já teve estudo que chegou a 36%. Então, prestador de serviço de transporte, de saúde tem um regime especial que ninguém sabe qual é, educação tem apenas redução de 60%, planos de saúde vai ter um regime específico que a gente não sabe qual é, mas aí vem serviço de tecnologia, serviço de os profissionais liberais, conseguimos a duras custas aprovar uma redução de alíquota a 30%, então eu parabenizo você, Éric, por ter essa visão otimista, mas pela minha experiência de trabalhar em reformas tributárias, precisávamos mudar, é verdade, mas a mudança com certeza vai ser pior. E tanto é que o sistema ruim vai continuar ainda mais 8 anos com o novo. E conhecendo o nosso perfil de mudanças tributárias, o meu temor hoje é que lá fiquemos com os 11 tributos ao invés dos 6 novos, né? E aí, veja só, foram muitas desonerações e regimes especiais. Parques temáticos, para que um regime especial? Sistema financeiro,
vai ter um regime especial. Por quê? E por que os outros não? Ah, ele é diferente, os outros também são. Então, veja só, está aprovado. Tem o que fazer? Veja, na Constituição nós temos imposto de grandes fortunas, que dependia de lei complementar, até hoje nunca saiu. Então, o fato de ter aprovado a Constituição não quer dizer que todas as leis sairão. Agora, a lei que com certeza sairá é a do PIS/COFINS. Por quê? Porque já em 2026, né? É 2026, a gente vai precisar cobrar. E essa alíquota já vai ser grande. E está se estudando, e a própria emenda constitucional diz que dentro de 90 dias vai ser enviado, 90 ou 120 dias vai ser enviado o projeto de lei do imposto sobre a renda, que vai tributar os dividendos. Então, veja só a seguinte questão. Além de todo esse aumento, tributando os dividendos, a distribuição de dividendos em 20%, vai pegar com força. Veja, é realidade, e aí eu não digo que é esse governo, todos sempre fizeram o seguinte, aumentaram carga tributária. Veja, só com a perspectiva de reforma tributária, porque ia ser a média da arrecadação lá, o que é que os estados fizeram? Inclusive Pernambuco, São Paulo disse que retroagiu, mas mais de 15 estados já aprovaram um aumento para esse ano de 2% do ICMS. Então, veja, gente, esse trabalho junto a parlamentares, a imprensa tem um papel importantíssimo, você está de parabéns, já é a segunda vez que a gente fala sobre esse tema, no sentido de esclarecer a população e pressionar os parlamentares para que essas leis saiam boas, para que a gente possa ter pelo menos um sistema mais fácil e mais simples. E não será. Olha, desde 88 que eu trabalho em reforma tributária, e toda reforma que veio para ser feita, embutido tinha um aumento de carga tributária e não tinha mais como aumentar, e dizia, não, vamos fazer isso. O próprio PIS/COFINS mesmo em 2003. Mas aí, nesse ponto você tem razão, Eric, as leis complementares poderão detalhar melhor, mas temos coisas absurdas. A indústria mesmo, que é a maior defensora dessa reforma, ela vai ter seríssimos problemas com a compensação. Imagine, uma indústria vende para o distribuidor antes se compensava, pagava a diferença do tributo. Hoje não. Ele compra e vai vender amanhã, qual o preço? Ele compensa o tributo se não sabe se o outro vai pagar, porque se o elo anterior da cadeia não pagar, mas teremos um grande sistema de tecnologia que vai controlar tudo isso. Temos hoje, não. E o que é que se fala? Que será um sistema de tecnologia privado, né? Então, tem muita coisa aí envolvida que eu lhe parabenizo pela sua animação, mas como realista, veja, iria reduzir o litígio de 5 trilhões de processos, e 29 milhões de processos e 5 trilhões de reais. Só da emenda constitucional, eu já estou vendo tanto litígio, que eu disse, até agora eu trabalhei como formadora de opinião estudiosa para esclarecer. Foi aprovada, agora a advogada cai em campo e eu já sei exatamente onde atacar, né? Por exemplo, essa questão do PES mesmo, que acabou de ser aprovada, reduzindo o benefício que as empresas de restaurante tiveram, essa daí cabe imediatamente mandado de segurança. Por quê? Porque existia uma lei anterior que garantia até 2027. Então, se eu tenho um benefício por prazo certo determinado, o próprio CTN garante, não pode ser revogado no meio do caminho, porque isso gera direito adquirido. Um grande problema que temos no Brasil, Aldo, é exatamente a insegurança jurídica. Ou seja, até o próprio Supremo, hoje, estamos praticando a coisa do jeito, depois ele dá uma jurisprudência, depois muda a jurisprudência e fica todo mundo maluco. Então, cabe a nós, estudiosos, formadores de opinião, tentar mudar isso, mas agora as linhas gerais já foram dadas, os novos tributos, os estados vão poder criar tributo novo, que é uma contribuição, assim, o estado que já tinha uma contribuição lá sobre bens primários, etc., vão poder fazer a não cumulatividade. A maior questão da não cumulatividade é a confusão do que é insumo. Tiraram da Constituição a palavra insumo, mas agora tem o seguinte, não poderá haver compensação de bens de uso pessoal. O que é que significa isso? Né? Então, teremos mais litígios, infelizmente. Eu torço pelo Brasil. Não, claro. Mas o importante é que vocês estão, tintim por tintim, esclarecendo aqui, ou dando início a esse esclarecimento. Porque também, veja, doutora Mary e doutor Eric, uma hora, mas não tem nem como a gente esclarecer isso por questão de tempo, mas a gente vai dar sequência a isso. Deixa eu pedir permissão para a senhora,
Doutor Eric, vou ao intervalo. No retorno, o senhor fala a respeito aí de tudo que a doutora Mary citou nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Mary Elbe Queiroz, Eric Castro e Silva, reforma tributária, na pauta do nosso debate de hoje. CBN Debate. Craque CBN. Olá, amigos. Domingo é dia de futebol. Domingo é dia de Craque CBN. Uma conversa descontraída com uma personalidade falando também sobre futebol. Sempre aos domingos, antes da jornada esportiva, Craque CBN. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. O que faz bem para você e sua família? O que bebidas saudáveis? Mais cabelo, transplante capilar para homens e mulheres. A Sicredi Recife está em expansão, com novas agências em Boa Viagem, Olinda e Vitória. São 30 anos cooperando com o crescimento da economia local, oferecendo um atendimento personalizado e as melhores soluções de crédito, investimentos, conta corrente, poupança, cartões, financiamentos e demais produtos financeiros. Abra sua conta na Sicredi Recife. Ligue 2101-6161. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Um jornalismo que escuta, sente, informa. Pela verdade e por você. Globo. Nosso jornalismo é assim. Feito de fatos e, acima de tudo, pessoas. Uma campanha CBN, TV Globo, G1, Globo News, o Globo, Valor Econômico e Extra. Borelli Implantes, dentes fixos em 24 horas. 99117-3317. Quer ser um médico do futuro? Transfira seu curso de medicina para a Uninasal. Aqui você desenvolve sua carreira com ênfase na inovação e tecnologia e tem preparação contínua para certificações internacionais. O melhor curso de medicina privado de Pernambuco espera por você. Inscreva-se até 22 de janeiro em vestibularmedicina.uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Portaria Remota Qualiport. Visite a mais moderna central de monitoramento de Pernambuco. 25 anos de sempre, parabéns. Vocês fazem tantas coisas, né? A gente sabe que ninguém entende direito o que o SEMP faz. Essa instituição maravilhosa. Tá tudo bem. Por esse mundaréu de coisas que vocês fazem. A gente vai continuar fazendo de tudo para o mercado da comunicação ser cada vez mais ético e colaborativo. Se vocês não fizerem, quem vai fazer? SEMP, há 25 anos fazendo coisas que você nem imagina pelo mercado publicitário. Saiba mais em semp.com.br. A Surfix tem orgulho em ser o primeiro e único data center com certificação Tier 3 de Pernambuco. Nosso estado, que já possui o maior parque tecnológico do Brasil, agora consolida um novo marco. Um data center com infraestrutura e segurança de nível internacional. Isso é compromisso em entregar tecnologia de ponta ao nosso povo arretado. Surfix Data Center, há 20 anos fornecendo o que há de melhor em tecnologia para empresas. Acesse www.surfix.com.br. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de janeiro de 2024. O projeto Celular Seguro ultrapassou o número de 1 milhão de usuários cadastrados. O número contabiliza os 750 mil celulares registrados via site ou aplicativo com cadastro de 692 mil pessoas de confiança. A ferramenta já recebeu 7 mil alertas de usuários envolvendo perda, roubo ou furto de aparelhos. As informações são do Ministério da Justiça.
O número de mortes nas rodovias federais caiu 25% no feriado prolongado de Ano Novo. Entre sexta-feira e ontem, 56 pessoas morreram em acidentes. A base de comparação é o mesmo período do ano anterior. O dado está no balanço da Polícia Rodoviária Federal. Os economistas Paulo Pichetti e Rodrigo Alves Teixeira tomaram posse como diretores do Banco Central. Os dois foram indicados pelo governo federal, aprovados pelo Senado em novembro. Ambos têm mandato até o dia 31 de dezembro de 2027 e pode ser renovado por mais 4 anos. E o chefe do grupo terrorista Hamas afirmou estar disposto a negociar o estabelecimento de um governo único para a Cisjordânia, ocupada, e a faixa de Gaza, administrada atualmente pela facção extremista. Num discurso transmitido pela televisão, ele disse ser favorável a um governo nacional para as regiões palestinas. O Hamas está em guerra com Israel desde o dia 7 de outubro. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, CYD 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Seguimos pela CBN, reforma tributária. A doutora Merielbe Queiroz, advogada tributarista, o doutor Eric Castro Silva, advogado, professor de Direito Financeiro e Tributário. Doutor Eric, no primeiro bloco nós tivemos aí uma explanação ampla da doutora Meri e, claro, divergências em alguns pontos de vista. Eu queria ouvir o senhor agora nesse momento. Isso, Aldo, o que eu venho pensando e expondo é que eu acho que a gente não pode perder uma oportunidade. Eu acho que hoje o Brasil está diante de uma oportunidade muito importante. Tem dificuldades enormes, são dificuldades enormes. A gente sabe, principalmente da nossa história, que o Brasil sempre, muitas vezes, já jogou fora várias oportunidades. Eu espero que isso não se repita. Então, o que eu estou vendo aí é que dentro de uma janela tem que se montar, como eu já disse, todo um sistema novo para começar a vigorar em 1º de janeiro de 1926, a começar essa transição. Vamos começar aqui pelo fim. Nessa transição, a gente vai conviver com os dois piores, com o pior dos dois mundos. Nós vamos conviver ainda com o sistema que está morrendo e vamos conviver com um sistema novo que está nascendo, né, e sendo criado ao mesmo tempo. Então, sem dúvida, vai ter um espaço aí gigantesco para litígio, mas também um espaço para aprimoramento. Não há como não havia, seria impossível a gente simplesmente matar o sistema anterior sem fazer uma transição. Então, eu acho que foi correto essa transição aí inicial de 10 anos a partir de 1926. A questão do aumento da carga tributária, a professora Meri tem uma razão quando diz que a história brasileira sempre mostra que as pequenas reformas que foram feitas, nada comparável em dimensão a que foi aprovada no final do ano passado, sempre se aproveitou para se aumentar a carga tributária. Isso é verdade, né? Isso é verdade, e é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente ficar atento para que isso não ocorra. Agora, teve alguns aspectos que eu repito, eu acho positivo. A professora falou a respeito da unificação da base serviço com a base mercadoria. Claro, indiscutivelmente, prestador do serviço vai pagar muito, mas muito mais do que paga hoje, incluindo eu aqui que estou falando com vocês. Eu sou prestador de serviço, eu sou advogado. Mas, por outro lado... Os 3 aqui vão pagar mais. Não há dúvida. Mas, por outro lado, por uma questão de isenção, a gente tem que dizer que nada mais justificava a distinção de serviço pagar 5% de ISS e o comerciante aqui da esquina pagar 18% de ICMS.
Então, então são essas coisas que foram feitas, que isso não existe em nenhum canto do mundo, só aqui, repetir, só existia aqui. Então, é uma oportunidade, e com isso vai levar. O serviço, todo mundo sabe que hoje é um dos principais setores da economia brasileira, uma economia relativamente moderna. Então, com esse incremento da base de serviços, talvez seja possível, né, baixar um pouco. E aí a gente tem que ficar atento a partir de 2026, quando começar a alíquota de transição bem baixa, aí, de 1%, para ver efetivamente quanto de carga tributária, o potencial de arrecadação que o sistema novo vai ter. Hoje, todos esses estudos que falam, que tentam cravar um percentual da alíquota, eu particularmente não acredito, nem compro esses estudos, por uma razão muito simples. São tanto multissistemas, subsistemas, regimes próprios especial, para tudo, dentro de todos os 27 estados e de todos os municípios, que é impossível a gente cravar com precisão quanto uma mercadoria feita em Recife arrecada de ICMS, por exemplo, da mesma mercadoria feita em outro estado da federação, ou até mesmo aqui dentro de Pernambuco. Então a gente só vai ter essa possibilidade de dimensionar a alíquota, quando começar efetivamente a incidir a alíquota de transição a partir de 2026. Então qualquer outro estudo nesse sentido é mera especulação. Tá certo? Vai ser alta a alíquota, não há dúvida. E aí, mais uma vez, eu também concordo com o Mary. Por que vai ser alta? Porque a despesa do Estado brasileiro é gigantesca. Sempre o Estado brasileiro promete demais e todas essas promessas custam caro. E para pagar todas essas promessas, o Estado tem que arrecadar muito. Então, por essa razão, não há dúvida, vai ser uma das alíquotas mais altas do mundo. Mas é o que eu digo sempre, já é hoje a das mais altas do mundo. Já se paga a tributação sobre o que a gente consome de bens e serviços, já é das mais altas do mundo. Quem viaja um pouco ou entra na internet, percebe que o mesmo produto aqui é muito mais caro do que no exterior, e a principal razão é a tributação. O grande problema é que hoje a gente não sabe, é tão complexo e ruim o sistema atual, que a gente não sabe quanto efetivamente de tributo a gente está pagando no preço daquela mercadoria e serviço. E no novo sistema vai ser possível? Não sei, depende. Foi dada uma chance para a gente construir um sistema que a gente saiba efetivamente, que o cidadão efetivamente saiba quanto vai estar pagando de tributo ali no final, na sua compra da sua mercadoria ou serviço. Depende da gente construir esse sistema que seja melhor. Vai dar certo? Não sei. O que eu tenho certeza, Aldo, é que vai ter um trabalho, o Congresso Nacional e a sociedade como um todo, vai ter um trabalho gigantesco. Eu repito, o sistema... A transição tem que começar em 1º de janeiro de 2026. Daqui para lá tem que estar criado tudo. Né? Então, isso é um trabalho gigantesco. Me assusta aqui quando se fala, porque agora na PEC saiu que em 90 dias o Executivo tem que mandar a alteração da tributação sobre a renda. Aí só se abrir uma filial do Congresso Nacional em outro estado. Porque... Aí é que mora o problema. Veja, aí é que mora o problema, desculpe interrompê-lo, porque essa questão de confiança na população junto ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz algumas coisas interessantes e outras não. A gente sabe que o Congresso faz uma série de lambanças. Nessa questão da reforma tributária, o que se pregava, o que se publicizou foi que a classe média ia continuar bem, e que o pobre teria vez agora na reforma tributária e o mais rico seria tributado. Então, foi o que foi vendido. Com a reforma tributária, o mundo vai mudar para os mais pobres e o mundo não vai mudar para a classe média, que já leva esse país nas costas. Então, de certa forma, o que venderam não foi um engano, não, doutor Eric? Veja, na realidade, eu discordo um pouco nesse aspecto. Nunca se vendeu que ia baixar tributo. Todo mundo sempre soube que a carga tributária no Brasil ela não tem como baixar. Se alguém comprou assim realmente essa reforma tributária, não há dúvida que foi enganado. E, como se disse aqui inicialmente nesse debate, não tem como se baixar a carga tributária no Brasil, porque as despesas no Brasil são muito altas. Seja porque as promessas de um Estado
tão amplo custa caro, seja também porque os nossos gestores públicos não têm competência para dar o serviço que se promete com um bom custo-benefício. Então, baixar a carga tributária nunca foi possível no Brasil enquanto a gente tiver esse nível de promessa de entrega do setor público. Tá Mas certo? o senhor vai lembrar um pouco que na campanha eleitoral era o que os candidatos usavam o horário eleitoral na TV para fazer esse tipo de venda errada, né? De enganar. O que pode acontecer, Aldo, o que eu acho que pode acontecer é que baixar, eu não tenho nenhuma expectativa que baixe. Eu gostaria muito, e acho que é possível, e é aí que eu sou otimista, no sentido de pode simplificar. E simplificar tem um impacto de custo muito alto. Porque hoje o compliance, para usar a palavra da moda aqui, o compliance que as empresas têm que fazer, como advogados e contadores, para o sistema atual, é absurdo e não se sustentava mais. Então, foi dada uma autorização para que a gente possa construir um sistema que seja mais simples. E aí, essa autorização tem que, nesses 2 anos aí que a gente está falando, a gente tem que ver se constrói alguma coisa mais simples no sentido dessa unificação de obrigações acessórias, como a gente chama na linguagem tributária. Eu acho que esse pode ser o grande ganho. E já seria um ganho muito importante. Então, isso eu acho que é possível. Baixar, não vai baixar, porque o sistema nacional é caro, o que se promete, o que a Constituição oferece para o cidadão é muito caro. Então, baixar não. Agora, simplificar, que já é muita coisa, eu acho que é possível. Talvez sim. Doutora Mary, por gentileza. Mas veja só, a simplificação de reduzir 5 tributos para 2 foi mentira. O IPI, que diziam que ia acabar, não acabou. Veja só, o IPI, ele continua com a alíquota zero para os demais produtos, a qualquer momento pode ser alterado, necessidade de arrecadação, mas foi criado o IPI Manaus, Zona Franca. Ou seja, os produtos brasileiros fabricados similares ao de Manaus vão continuar pagando IPI. Então, foram várias promessas que não foram cumpridas, que era reduzir 5... Outra coisa, a transparência, que a pessoa vai saber quanto paga de imposto. O que é que tem na Constituição? Se for possível, o imposto vai ficar na nota fiscal. Ora, sempre que possível, a gente tem vários na Constituição, não funciona. Então, acho muito difícil que seja isso colocado na mão do consumidor final, uma nota fiscal onde ele saiba que está pagando. E eu acho que para saber quanto paga, não precisava pagar mais para isso. Agora, a grande preocupação que eu tenho, e isso é profundo que ninguém está pensando, seguinte, foram criados 3 fundos constitucionais para a União pagar para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ou seja, o estado que hoje tinha Sudene, Sudã, ele vai poder fazer o seguinte, quer a Jeep aqui, a fábrica Jeep aqui em Goiânia, que trouxe emprego, trouxe desenvolvimento para a região, trouxe... Não, hoje não poderá mais ser dado esse tipo de incentivo para atrair empresas. Vai depender de quê? De um estudo que o governador leve para o presidente e ele libere a verba. Veja, sem critério fixo nenhum. Se nós tivermos um partido aqui como governo e outro como presidente, a gente sabe pela história do Brasil como é que vai ficar. Mas, independentemente disso, de onde vai sair o dinheiro da União se todo o orçamento dela está comprometido? Isso é verdade. 2, o outro fundo eu até guardei aqui, porque Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros do Imposto do ICMS, ou seja... Caiu um pouquinho o sinal da... Está me ouvindo? Agora sim, eu queria que a senhora retomasse. Veja, um outro fundo que foi criado é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros. Ou seja, as empresas vão perder benefícios e os estados vão ter que cobrir. A União vai ter que ter um outro fundo para cobrir os estados com esse valor. E, por fim, tem um outro fundo de sustentabilidade e diversificação do estado do Amazonas. Ou seja, o Amazonas sobrevivia e é muito justo, região de Norte e Nordeste precisa, assim, de incentivos fiscais para atrair empresa e gerar emprego, porque senão vão ficar dependendo dos fundos de participação. É Brasil, gente. Goste ou não goste, esses estados, a opção do Brasil foi para industrializar Sul e Sudeste, e esses estados ficaram na dependência.
né? E aí, com essa dependência, vai ter agora o Fundo de Sustentabilidade da Amazônia. Então, de onde vai sair o dinheiro se o orçamento da União está todo comprometido? Ora, só tem um lugar que sai dinheiro, é nosso bolso. Então, vai precisar, de alguma forma, haver algum aumento em alguma coisa, ou tirar de um setor para outro, para suprir esses fundos. Então, vão ser 3 fundos. Outra coisa também, o setor de serviços já paga muito imposto na folha de pagamento, que a indústria não tem. E o setor de serviços não tem como se creditar. Por quê? Porque o maior custo dela é mão de obra. Isso vai levar à possibilidade de pejotização. O Supremo já disse que pode, então precisa estar alerta, porque as empresas que saírem fazendo, contratando, demitindo funcionários e fazendo pessoas jurídicas para contratar com pessoas jurídicas que elas vão dar crédito, isso aí é muito perigoso, porque não pode ser feito de qualquer jeito, né? Então, veja só, uma outra coisa que eu também aqui anotei, que precisa ter um cuidado danado, outra promessa. E aí eu vi vários deputados na hora de votar. Agora vamos ter um tributo regressivo que vai fazer justiça fiscal. Veja, na Constituição constou assim, se for possível, os tributos irão respeitar a regressividade. Significa que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Imposto sobre o consumo não se destina para isso. Isso é imposto sobre a renda. Que aí vamos ver como é que vai ficar na hora que sair a PEC do imposto sobre a renda, né? Então, são várias coisas que aí a gente vai ter que estar de olhos bem abertos. Eu mesmo dei uma palestra para o setor de saúde, o setor de saúde fez os cálculos e disse, não, com 25% de alíquota, eu vou pagar na faixa de 10 e pouco por cento, que é quase o que eu pago hoje. Aí eu disse, espera aí, a alíquota não é mais 25%. Você tem razão, Eric, não se pode estimar alíquota, mas a própria Receita Federal já estimou em 27,5%. Recentemente, já houve um estudo também de lá, que já chegou em 30%. Né? Veja, ninguém pode estimar, mas eles estimaram em 25% para aprovar. Ora, como é que eles estimam, citam isso como a alíquota que vai ser implantada para vender a proposta, se não é possível? Então, do mesmo jeito, mas eles mesmos, a própria Receita Federal já admitiu que no mínimo será 27,5% para garantir a arrecadação. E com a experiência que eu tenho, eu posso lhe dizer que realmente não vai ficar por aí, né? Uma coisa também interessante são os regimes especiais, eu volto a falar. Ora, prestador de serviço pagava menos, por quê? Porque ele tem uma folha alta de pagamento e porque esse setor também não tem créditos. Então, ele não pode se equiparar a um setor como indústria e comércio, que vai ter crédito das aquisições dele, né? Isso é um assunto meio complicado, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, mas é o seguinte, eu sou revendedor, compro da indústria, o imposto que eu paguei eu me credito, quando eu vender, eu me debito, depois eu faço o débito e crédito e pago a diferença, ou ter um crédito a compensar, mais ou menos isso. Hoje vai ser feito isso lá pelo o comitê gestor, mas aí foram vários regimes específicos. Por quê? Ora, se alguém tem que ter, porque o prestador de serviço, como um todo, as empresas prestadoras, já tiveram que começar alto, porque não foi feito o regime de transição. Você passar de 8,5% com a folha alta para 27% ou 30%, é um aumento brutal, porque não tem direito a crédito. Então, realmente, e isso não vai mais poder ser mudado na lei complementar. Por quê? Porque a Constituição já deu a linha mestra. Então, a gente vai ter que trabalhar, e aí você tem razão, concordo, para despiorar, se esse não existe, né? Para reduzir, mitigar os impactos, porque senão, daqui a 5 anos, teremos um novo pedido de reforma tributária. Aldo, escreva aí, que eu quero voltar aqui para dizer, me enganei, ou eu tinha razão, né? Eu até estou fotografando nos aeroportos quando diz assim, quem não ama a reforma não ama o Brasil. Eu estou fotografando os pais da reforma para dar os parabéns daqui a 5, 10 anos, né? Ou para dizer o seguinte, eu avisei. É, verdade. O assunto é muito amplo, não é, doutor Eric? E que se você vai tintim por tintim, deixa de fato muita dúvida, principalmente para a gente que é leigo no assunto, viu, Eric? Sem dúvida.
Sem dúvida, Aldo, o assunto é muito amplo e aí fica uma sugestão, talvez, nos próximos debates, nas próximas conversas, a gente segmentar para o setor econômico, para o assunto específico, porque tem um mundo gigantesco aí e isso vai ser muito debatido nos próximos anos. A questão não é pacífica em canto nenhum do mundo, nada de tributário é simples e precisa dessa tradução para a população que você faz muito bem. A gente realmente precisa conversar. Só para pegar um gancho do que Marielbe falou, realmente me preocupa também muito essa questão dos fundos, principalmente a questão dos fundos de desenvolvimento regional. Sempre no Brasil que se quer vender uma ideia, se diz, vou criar um fundo, vai se criar o fundo, mas como ela colocou, e eu concordo, não se diz onde é que vai vir o dinheiro. E isso é muito importante e muito preocupante também em relação aos estados mais pobres, como Pernambuco, os estados do Nordeste. Porque isso foi feito por uma questão muito simples. O Brasil, lá atrás, em 68, quando criou esse ICMS, deixou a arrecadação com o ICMS com o estado que produzia a mercadoria, no caso São Paulo. E isso é diferente do resto do mundo. E para finalmente a arrecadação, o produto da arrecadação vir para o estado consumidor, vai ter uma transição ainda bem maior, de quase 50 anos. Então, mas foi o possível para se aprovar, para os deputados paulistas e do Sul, aprovarem a reforma nesse sentido. Então, para isso, principalmente para isso, se criou esse fundo de desenvolvimento regional, mas realmente ninguém sabe de onde é que vai ser, de onde vem esse dinheiro, já com a União tão comprometida, sem dinheiro para nada, como é que agora vai irrigar esse fundo. E aí tiraram dos estados uma ferramenta importantíssima, que era o ICMS, que nunca era para ter sido instrumento de guerra fiscal, mas foi o que nos salvou. Eu estudei em São Paulo e chegava lá em São Paulo, na USP, e dizia, eu sou a favor de guerra fiscal, só faltavam me matar, porque foi o instrumento que nos restou para a gente trazer um pouquinho de indústria aqui, porque a indústria efetivamente é que dá um número maior de empregos, de uma qualidade melhor de empregos. E nos foi retirado isso agora com essa reforma. Então eu estou muito preocupado, é um assunto específico que a gente tem que debater nos próximos programas, Aldo. Essa questão das compensações para os estados mais pobres. Acho, inclusive, fica aí essa sugestão. Viu? Acho, inclusive, doutora Mary e doutor Eric, se vocês tiverem esse entendimento, que a gente pode sequenciar isso semanalmente, trazendo esses pedacinhos, porque de uma vez só é muita informação e não tem a menor dúvida que as pessoas não pegam isso. Mesmo os mais especialistas ficam na dúvida. Imagina a gente que é leigo e que só recebe um tipo de informação, não é? Agora tem uma coisa interessante, Aldo, que o Eric falou, que é a questão da tributação no destino. Ou seja, o imposto agora vai ser no destino do município e do estado consumidor. Agora imagine municípios que consomem pouco porque têm baixo poder aquisitivo. Como é que vai ficar isso aí? É um grande mistério que precisa ser resolvido. Agora, outro ponto interessante são as micro e pequenas empresas, né? As micro e pequenas empresas, elas vão poder ficar no sistema, que a gente ainda não sabe como é que vai ser esse IVA dentro da IVA e a CBS dentro da tabela do Simples, né? Mas vai ser menor porque a Constituição já garante um tratamento diferenciado, e aí eu digo com muito orgulho, na época da emenda constitucional, trabalhei, dei o nome Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, mas o que é interessante é que eu debati, inclusive, com várias pessoas do grupo de estudo que montou a proposta, eu dizia, minha gente, isso vai criar uma concorrência desleal para a micro e pequena empresa. Aí, o que é que acontece? Ele vai dar um crédito proporcional ao que for da tabela, certo? Então, se eu tenho uma micro e pequena empresa e em outra empresa que não é micro e pequena empresa vendendo o mesmo produto, eu vou comprar de quem? Vou comprar de quem me dá um crédito maior, né? Aí, ou a microempresa baixa o preço dela, então vai ser afetada pela concorrência, porque a micro e pequena empresa dá crédito na proporção do que ela recolher e não toma crédito, né? E aí, ou seja, ela não tem direito a crédito, ela vai pagar o imposto sem tomar crédito. Diga. Já é um outro grande outra pauta para informar, mas a gente tem microempreendedor. Deixa eu agradecer a vocês, doutora Mary, obrigado. Doutor Eric, vamos construir juntos isso, Eric, porque eu acho que é importante esse ano a gente, pelo menos uma vez por semana, durante uma hora, estar esclarecendo a população sobre isso. E esse ano é ano eleitoral, para que as pessoas não fiquem enganadas aí. Obrigado, doutora Mary. Até a próxima, viu?
Tchau, obrigada, um prazer, doutor Eric, prazer, Aldo, tá aqui Mary, com Aldo, um vocês. abraço, prazer estar com vocês e seus ouvintes. Até a próxima. Obrigada a todos os ouvintes. E vamos dar esperança que hoje é o segundo dia do ano, né, minha gente? Importante. Um ano Vamos maravilhoso melhorar, aproveitar aí para melhorar. Vamos, cabe a nós lutarmos por melhorar esse sistema, porque o que importa é ser feliz, viu? Exato. Obrigada. Daqui a pouco a gente